Recordar é viver. Sabe o que eu fiz nesse vídeo que deu bastante trabalho? Peguei de junho até outubro de 2018 um recorte com os principais institutos de pesquisa de opinião e busquei traçar aí os resultados das pesquisas do período pré-eleitoral e do período eleitoral para a presidência da República em todo esse período de 2018. Será que os institutos erraram? Quais erraram? Quais acertaram? E quais os efeitos que os resultados apresentados naquelas pesquisas de 2018 gerou para o resultado final em 28 de outubro, data do segundo turno das eleições de 2018. Bora, vamos lá. Bora trabalhar. E eu trabalhei para fazer esse vídeo, como eu já disse na introdução. Uma coisa que eu não contei na introdução é o seguinte: por que eu resolvi fazer essa abordagem aí do histórico das pesquisas eleitorais em 2018? Porque me chamou muita atenção um vídeo que eu fiz sobre, com dicas, o que você pode confiar, que tipo de pesquisa você confia, que outras você não deve confiar, né? Então, por exemplo, eu dizia, enquete não é pesquisa, porque ela não tem embasamento científico, não tem não possui todas as técnicas que uma pesquisa tem, né? Pesquisa eleitoral, no nosso caso, né? E aí eu comecei a receber vários comentários e me chamaram a atenção, eu separei alguns aqui para vocês, né? Por exemplo, a enquete, abre aspas, a enquete revela a intenção do povo, sim. Instituto de pesquisa no Brasil não tem compromisso com a verdade. É verdade, mas o Datafolha sempre erra. Está com muito tempo que não acerta nada. Aí um outro comentário, institutos mentirosos e tendenciosos. E eu separei esse que eu também achei, eu achei mais divertido, né? Apenas defendeu quem faz pesquisa. Deve ser funcionário de algum instituto de pesquisa. Eu me divirto também, né? Eu gosto muito do que eu faço, né, gente? E eu tenho um compromisso sempre com a verdade, com a humildade também, né, de reconhecer quando eu erro, não tem problema algum, tá? E eu também gosto. E esse daqui, a pessoa tava brava comigo, né? Deve ser funcionário de algum instituto de pesquisa. Bom, então eu não posso falar que eu gosto de manteiga, porque senão eu vou falar que eu sou funcionário dos laticínios e assim sucessivamente, né? Bem, então esses comentários e tantos outros me inspiraram. Peraí, deixa eu fazer uma reflexão. Eu escutei muito comentário do tipo, os institutos sempre erraram. Isso aqui é mentira, porque tá errando. Eu falei, esses caras erraram em 2018? E eu confesso para vocês que eu não tinha com tanta clareza essa memória. E foi surpreendente, e eu tenho certeza que vai surpreender muita gente os dados que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou pedir licença, porque esse vídeo eu vou ter que ficar com papel na mão, porque são muitos números. Como que eu dividi? Primeiro, nós vamos fazer um histórico geral, rapidamente aí, de pesquisas eleitorais com dados gerais, tá? Manchetes de jornais desse período, nesse recorte. Junho, período pré-eleitoral, junho de 2018, até outubro de 2018, que foi a data das eleições, do segundo turno das eleições. Vamos fazer esse recorte e depois no final eu vou mostrar um gráfico, ou dois gráficos, com todos os resultados das pesquisas eleitorais de 2018 até chegarmos no resultado final. E vamos descobrir quem errou, quem falhou, quem errou muito ou pouco, né? Quem acertou, obviamente. Então, vamos lá. Olha, o primeiro, e vocês vão acompanhando isso na tela também comigo, tá? O primeiro que eu trago nesse recorte de 2018, recorte de junho. Eu escolhi junho porque eu tô gravando esse vídeo em junho. Hoje é 7 de junho, dia da liberdade. Olha que legal. Se não houvesse liberdade, talvez eu não poderia fazer este vídeo, né? Primeiro aqui, vamos nas manchetes, nos números gerais, tá bem? Datapoder 360. Bolsonaro lidera a primeira pesquisa sem Lula. Ciro à frente de Alckmin e Dória. Olha que interessante, essa pesquisa de início, dia 5 de junho de 2018. E aí eu vou fazer alguns recortes com um momento. Por exemplo, por que tem aqui primeira pesquisa sem Lula? Naquele dia, Lula não estava impugnado pelo TSE. Mas os institutos de pesquisa já faziam o que fazem sempre, né? Que são desenhos de cenários. Então, pesquisava-se muito um cenário com Lula e um cenário sem Lula.
e as influências que a presença dele tinha e que depois as influências que os apoios que ele ofertava, né, que ele dava, tinham nas intenções de voto. Então sigam comigo. Próximo, pesquisa Datafolha. Lula ainda lidera as intenções de voto. 8/6/2018. E ele liderava de fato, porque ele não estava até então impugnado pelo TSE. Nós vamos ver essa data de corte. Assim como nós vamos ver nesse vídeo também a data de corte do atentado contra o Bolsonaro e que tipo de efeitos que aquele episódio causou na campanha eleitoral. Vamos lá. Uma pesquisa do dia 28/6 agora. Ibope, tá? Ibope não existe mais agora, né? Ele tem um outro, a equipe mudou, eles se transformaram num outro instituto, tá bem? Então vamos lá, mas ele era um instituto dos mais importantes lá em 2018. Bolsonaro, 17%, Marina, 13%, em empate técnico no cenário sem Lula. Veja que interessante, né? O cenário da manchete é apresentado sem Lula. Entretanto, quando Lula aparecia, os números ficavam assim, ó, 33% para Lula e 15% para Bolsonaro. Marina tinha 7%, tá? Estou citando apenas os 3 primeiros. Então lembre-se, os institutos, acompanhem comigo, os institutos faziam cenários com Lula e cenários sem Lula. Quando o Lula estava, ele tinha lá os seus 30 e poucos por cento. Eu já falei sobre isso, né? Sempre os candidatos começam o lado mais à esquerda e o lado mais à direita com seus 30% em média. E quem decide são os 40%, que eu chamo a lei dos 3/3 das campanhas eleitorais. Fiz um vídeo sobre isso também, né? Então, aqui já tinha esse cenário. Mas observe que quando o Lula não estava, o Bolsonaro saía de 15 para 17 e a Marina saía de 7 para 13, porque ela trazia uma boa parte desses votos do Lula. Quem diria que a Marina terminaria como terminou aquela campanha eleitoral, não é? Vamos lá então. E aqui, de fato, existiu um empate técnico, porque a pesquisa tinha uns 3 pontos percentuais de margem de erro. Então, se fizer tirar 3 de 17 e colocar 3 de Marina, existe um empate técnico. Então, vamos para a próxima. Aí tem um salto aqui, bota na tela, Lu, pra gente, Luciano vai botar na tela. Essa já é uma pesquisa do BTG-FSB, tá? De 27/8, ó, pulamos para 27 de agosto. Bolsonaro lidera e Marina aparece em segundo lugar. Amoedo surpreende. Qual que é a observação que eu faço aqui para vocês? Lula ainda, vem aqui comigo, olha, Lula ainda era o candidato. O TSE não havia impugnado a campanha dele, tá certo? Mas os institutos continuavam a fazer esses cenários porque o cheiro da impugnação, todo aquele processo já era bastante considerável. Então eles tinham que fazer essa medida. E o destaque aqui de Amoedo, né? Amoedo surpreende, mas Amoedo aqui não fala na manchete, mas Amoedo naquela pesquisa tinha 4%. Mas ele era um desconhecido. Ah, não é um exagero dizer que ele surpreende? Não, ele não era um exagero. Por quê? Porque era uma figura desconhecida, um outsider, né, da política, um cara de fora da política e que, vamos fazer uma comparação, né? Com 4% ele tinha em 2018 mais do que o Dória, que agora desistiu, né, da campanha eleitoral. O Dória ficou entre uns 2%, 3% durante muito tempo e o Dória já era um político conhecido, havia sido prefeito da capital paulista, governador do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação e politicamente muito relevante. Então, portanto, sempre que tem um governador do estado de São Paulo, esse cara, ele é, por definição, no cenário político, uma figura importante e não passava dos 3% até o momento que ele desistiu recentemente. E que o Will Amoedo, que era um cara desconhecido ainda, tal, um novo na política, já tinha 4%. Mas em 2018 existia um desejo do outsider, do cara de fora da política, e vocês se lembram que o Bolsonaro, ele surfou bastante nessa onda, apesar de que ele já era um político muito antigo, mas ele conseguiu comunicar para uma parcela do eleitorado que ele era um cara meio de fora do sistema, né? Então, tudo isso são estratégias. E é muito legal a gente ver isso como estava lá atrás, né?
Então, vamos seguindo aqui. Essa pesquisa que eu falei do Amoedo, 27/8, e a pesquisa XP-IPESP foi publicada em 31/8, poucos dias depois, né? 4 dias depois. Pesquisa XP e IPESP, pode ver na tela aí a manchete, né? Bolsonaro continua isolado na liderança, mesmo com Haddad apoiado por Lula. O Haddad, ele já começava a ser apoiado porque o Lula aí nesse período já tinham jogado a toalha do TSE, já selaria o destino político do Lula, então o PT buscou um outro candidato. Então o Haddad começa a aparecer, né, no cenário. Provavelmente a Marina deve ter sonhado com, não sei, né, não posso falar isso, não dá para falar, mas deve ter sonhado aí com o apoio de Lula, mas o PT apoiou o Haddad. Aí o Haddad vai começar a aparecer, né? E perceba o seguinte, vai aí na tela de novo, olha essa informação que tem, dia 6 de setembro de 2018, já estávamos no período de campanha eleitoral, ocorre o atentado contra Bolsonaro lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Isso, em tese, mudaria algumas coisas importantes, né? Só que na pesquisa Datafolha de 10/9, o Bolsonaro já estava em primeiro lugar e 4 candidatos empatavam em segundo. Mas qual que é a observação que eu quero fazer aqui e que isso até me surpreendeu? Eu sempre tive uma memória de que o Bolsonaro vinha bem nas pesquisas eleitorais, mas que ele assume a liderança após o atentado. E observem, a primeira coisa que é interessante é que ele já estava na liderança antes do atentado, certo? O que acontece é que existia uma coisa um pouco embolada ainda, ele tinha uma liderança, mas não era uma liderança folgada, e ele ganha muitos pontos, né? Então de um período, um pouco depois da facada, né, do atentado que ele sofreu, ele começa a disparar, ele vai com mais velocidade para a liderança e começa a se afastar desse bloco do segundo lugar. E vamos ver o que acontece na sequência? Datafolha de novo, 14/9, Bolsonaro lidera e Haddad alcança Ciro Gomes. Olha o Haddad aparecendo aí, tá certo? 17/9, poucos dias depois, pesquisa BTG-FSB. Bolsonaro sobe para 33%, Haddad e Ciro empatam em segundo lugar. Veja que interessante, Datafolha, BTG, os institutos começaram a observar isso, né? Bolsonaro descola dessa linha, porque até então, até às vezes, como nós já vimos, aparecia até empate técnico, ele sempre aparecia atrás de Lula e sempre no começo lá empate técnico com a Marina e tal, o Haddad nem estava na história. Veio um atentado, ele se descola desse pelotão. E o que acontece com esse segundo pelotão? Fica um pouco embolado, né? Porque o Haddad aparece como uma figura proeminente, importante, né? E que vai embolar esse segundo turno e nós vamos ver o que vai acontecendo ao longo do tempo. Pesquisa Ibope mostra Haddad consolidado em segundo lugar atrás de Bolsonaro. Isso é 18/9. Observe, 6/9 tem um atentado. O nome do Haddad já vinha sendo trabalhado, o Bolsonaro dispara, né? E aí vem o Haddad que se descola. E aí, gente, olha só, Datafolha de novo, em 20/9. Essa pesquisa Ibope foi 18/9, o Datafolha foi 20/9. Bolsonaro lidera, Haddad alcança 16 e Ciro tem 13. Aí Bolsonaro já tinha os seus 28%, tá certo? Que foi uma nota que eu mesmo coloquei, porque nessa manchete não aparecia os 28%, né? Então, observem, no Datafolha, nós já vimos ali o Bolsonaro liderando com 28% e o Haddad começando a correr atrás, né? E o Ciro começa a ficar já para trás e Marina já despenca aí nesse período. Eu sempre estou escolhendo, por conta do tempo do nosso vídeo, né? Não ficar colocando todos os candidatos, senão esse vídeo não termina, tá? E dizem que YouTube não gosta de vídeo longo, né? Mas quem quer saber as coisas, quem quer acompanhar bem, vai assistir até o final. Então,
Fica aí, não me enche a paciência. Coisa de professor, né? Vamos lá, gente. Presta atenção. 21/9, XP e PESP. Bolsonaro lidera com 28, Haddad sobe para 16 e fica em segundo lugar. Olha só, Datafolha e XP e PESP, dois institutos diferentes, equipes diferentes, metodologias, óbvio, são semelhantes, porque você não faz muito milagre, assim, você tem metodologias, detalhes. Ah, a pesquisa é por telefone ou a pesquisa é presencial. Isso gera alguma diferença. Mas se você faz uma pesquisa honesta, com toda a distribuição correta, representando o perfil da população, olha só, o resultado era idêntico. Então vamos lá. Final de setembro, o que nós temos? Já Bolsonaro em primeiro lugar, já estava liderando. Vamos seguir? Olha só que interessante. Vamos lá. 28, vamos para 28/9, olha na tela aí, tá? 28/9, XP e PESP. Olha só, Bolsonaro com 28, mas perde para Ciro e empata com outros no segundo turno. Então o que eles começaram a fazer? Bom, Bolsonaro já estava mais claro que ele já iria para o segundo turno, então vamos criar os cenários de segundo turno. E nesse período é dinâmico, gente, é quase orgânico. Primeiro você ganha no primeiro, você sobe, então foi assim que aconteceu com o Bolsonaro. Ele subiu, ganhou tração, a campanha ganhou tração, ganhou potência, força e consolidou ali em primeiro lugar. E para o segundo turno, ainda existiam situações que não eram claras, né? Mais tarde vocês também vão ver que começa as simulações entre ele e Haddad e as simulações já mostravam a vitória do Bolsonaro aí, tá? Datafolha, já outubro, hein? 2 de outubro, Datafolha, Bolsonaro tem 32, Haddad 21. Vamos seguindo, Paraná Pesquisas, Bolsonaro com quase 35% e Haddad com quase 22%. 35, 22, né? XP e PESP, outra rodada. Bolsonaro 36, abrindo 14 pontos de vantagem sobre Haddad. Isso dia 5/10, que foi a mesma da Paraná Pesquisa, tá? E tinha uma diferença aí de 1 ponto, mas percebam, é praticamente uma questão de margem de erro, tá certo? Vamos lá, 6/10, Real Time TV Record. Bolsonaro 40, aí ele bate nos 40 dos votos válidos. Mas por que deu esse crescimento? É porque, na verdade, essa metodologia, o Real Time e a TV Record, optaram, nesse caso, em fazer com votos válidos, né? Eles não perguntaram só e calcularam ali no voto espontâneo estimulado e calcularam. Bom, por que eles fizeram isso? Porque eles já queriam ter um cenário um pouco mais claro do número final. Votos válidos, eu já tenho um vídeo sobre isso também, né? O nome do vídeo é para onde vão os votos brancos e nulos, né? É um vídeo que está mais antigo ali, mas pode procurar, é bem legal, eu explico essa questão. Então, voto válido são todos os votos que são contabilizados no percentual final, né? Excluindo-se os votos nulos e brancos, tá? Então aí já vai para o 40%, ou seja, já estava garantido no segundo turno, não tinha nenhuma dúvida, e Haddad também. Pesquisa, outra rodada do BTG-FSB, vocês estão vendo aí na tela, Bolsonaro com 59% dos votos válidos e Haddad 41%. Percebam, vai chegando a data da eleição, além dos números irem se fortalecendo, se firmando, já se mede agora a questão dos votos válidos, né? Aquela anterior da Real Time foi dia 6/10 e essa dia 15/10 com 59% dos votos válidos para Bolsonaro e 41% para o Haddad. XP e PESP, 19/10, Bolsonaro com 58% dos votos válidos contra 42% de Haddad. Percebam, a mesma coisa, BTG e XP, que são concorrentes no mercado financeiro, né? São bancos, instituições de investimento que pagam essas pesquisas, né? Eles têm institutos diferentes, mas o resultado já dava o mesmo resultado. Vamos lá, 23/10. Ó, segundo turno, né? Bolsonaro tem 57 no segundo turno e Haddad 43. Bora para Paraná Pesquisas, 26/10.
Paraná Pesquisas Cruzoé, Bolsonaro tem 60,6% dos votos válidos. Ou seja, gente, já era dado aí como uma vitória do Bolsonaro, que na prática, pessoal, vamos relembrar, ele já liderava desde junho. Então, quando diz assim, eles erraram, pega o que eles fizeram lá em 2018, que mentiram e olha o resultado final. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, tá? Honestamente. Eu não sei de onde tirou que os institutos de pesquisa diziam que Bolsonaro não iria vencer. E o Bolsonaro já liderava desde junho e depois consolidou a sua liderança. Foi um processo, como eu disse, dinâmico, orgânico, que a campanha vai pegando tração. A questão do atentado foi um divisor de águas. Não, até na minha consciência, na minha ciência, né, de que ele não estava vencendo. Ele já vencia antes. Já estava na frente, já liderava antes do atentado. Ainda um pouco embolado ali. E depois o atentado deu essa tração para a campanha, né? E então observem, vamos então para as manchetes do dia do último aí Datafolha, né? E do último Ibope, da última CNT-MDA. Última pesquisa CNT-MDA, Bolsonaro tem 56,8% dos votos válidos contra 43% de Haddad. E último Ibope, olha aí na tela, gente. Último Ibope aponta a vitória de Bolsonaro, mas distância para Haddad cai para 8 pontos. Isso daqui foi mais, acho que o jornalista quis dar vamos dar aquele ânimo, né? Quem sabe tem uma reviravolta, mas o jogo já estava vencido, né? As eleições já tinham o vencedor e o vencedor era o Bolsonaro. Você não ia mudar 8 pontos. Se chega uma diferença de 1 ponto, 2 pontos dentro de uma margem de erro, claro, seria um incógnito, um mistério, né? Só saberia o resultado depois das urnas apuradas. Mas nesse caso não tinha como mesmo. Último Datafolha, essa é outra manchete. Último Datafolha mostra Bolsonaro com 55% dos votos válidos contra 45% de Haddad. Ou seja, estava posto ali que haveria a vitória de fato caiu o meu papel, tá? Que haveria a vitória de Bolsonaro, né, gente? Não tinha mesmo como fazer. Então, agora eu quero mostrar para vocês, olha, esse conjunto de dados, né, de números, eu vou mostrar na tela de vocês, conjunto de números agora compilados, organizados com os principais institutos aí. Então, gente, o que vocês estão vendo aí? Observem, primeiro, de novo, houve erro? Os institutos erraram? Não. Resposta, não. Segundo ponto, o Haddad estava na frente nas pesquisas eleitorais e no final o Bolsonaro venceu porque os institutos mentiram? Resposta, não. Haddad nunca, em nenhum momento, liderou a pesquisa eleitoral para a presidência da República em 2018. Em nenhum momento, tá? Então eu não sei qual foi essa fonte aí que algumas pessoas às vezes repetem, inclusive em comentários aqui no nosso canal. Eu não sei mesmo que fontes são essas, né? Então, e isso eu peguei com dados, né, pesquisas abertas, publicadas, com jornais, enfim. Então, né, esse é o cenário que de fato aconteceu. Terceiro ponto, as pesquisas influenciam, né? Existe um mito de que o resultado de uma pesquisa influencia, e a ciência política já pesquisou isso algumas vezes, e o nível de influência, ou seja, eu vou votar no candidato que está em primeiro lugar, isso é mais um mito, tá? É mais uma ideia popular de que as pessoas escolhem o candidato que está na frente, tá certo? O eleitor, em algum momento, ele pode vir fazer essa escolha? Sim, pode. Mas antes dele fazer essa escolha, ele passa por vários e vários outros critérios. Eu vou olhar a minha vida pessoal, minha vida familiar, vou ver se se eu me beneficiei com alguma coisa que ele fez diretamente, ou ele beneficiou minha família, vou lembrar
de como era antes ou depois do governo dele, vou pensar, eu estou comendo bem ou não, é uma questão muito econômica, né, que afeta a decisão de voto dos eleitores. E se tem um amigo meu que trabalha para ele, são vários os critérios, até chegar eventualmente naquele critério que, bom, eu não sei mesmo, então eu vou votar nesse que está na frente, mas isto é irrelevante para o resultado de uma eleição, tá certo, gente? Então, vamos desfazer esse mito de que, primeiro, as pesquisas erraram em 2018, elas não erraram em 2018, e eu não estou falando em nada com 2022 de novo. Estamos falando de 2018. Não erraram, não influenciaram. Haddad nunca esteve na frente e a campanha do Bolsonaro só não foi um céu de brigadeiro porque existiram alguns momentos de uma ameaça, de um ajuste que a campanha teve que fazer, um ou outro, mas de modo geral liderou do começo ao fim e aí se consagrou aí como presidente eleito, presidente da República, em 28 de outubro de 2018. Eu espero que esse vídeo, um pouquinho mais longo, mas tenha sido útil e relevante para vocês. E se gostaram, deixe seu like, por favor, isso é muito importante. Faça seus comentários, sempre com educação e respeito, né? E vamos seguir aí acompanhando todo esse processo eleitoral e trazendo teorias da política para facilitar, para que a gente possa conhecer e entender mais sobre política. Tá bem? Pessoal, obrigado, tchau, até a próxima.